Há algumas decisões que você precisa tomar neste momento. São cruciais, simples, contudo, são decisões, tal como eu falei, decisões e não possibilidades. Devem ser realmente tomadas, devem ser decididas para que você tenha sucesso na sua vida financeira, prosperidade na sua vida no geral, cabe a todo mundo. É desse assunto que falarei nesse vídeo. Há muitas pessoas que assistirão esse vídeo até o final e por mais que entendam que tudo que eu disser aqui precisa ser feito, nada farão. Continuarão pobres, continuarão tendo dificuldades financeiras, continuarão tendo dificuldades na vida dela. E isso porque não decidiram por tomar a atitude que eu passarei agora. Então, fica no vídeo que eu vou te explicar quais são essas atitudes que têm que ser tomadas. A primeira decisão que você tem que tomar é de investir em você mesmo de forma real. É muito diferente, por exemplo, de fazer investimentos, aportes em instituições financeiras, investir em uma taxa Selic, uma poupança, ações. Não é isso. Claro que isso é muito importante, não estou falando em nenhum momento que você não tem que fazer isso. Contudo, isso aí vai te trazer riqueza, sim. Porém, essa riqueza só será alcançada no final da sua vida. Há formas de que você alcance essa liberdade financeira, tenha realmente seus sonhos realizados em um período muito menor que isso. Contudo, para isso é necessário conhecimento. Então, muito provavelmente, adquirir conhecimento por meio de livros, por meio de cursos, por meio de qualquer coisa que te agregue valor, agregue algo que você pode trazer para o seu dia a dia, é muito mais vantajoso. O que te dá mais dinheiro hoje? Investir R$ 50 em ações, sendo que você provavelmente vai ter um retorno aí de dividendos, contudo um retorno baixo, ou investir R$ 50 na compra de um livro, um best-seller, um livro de conhecimento do ramo financeiro que te traga muitos conhecimentos e esses conhecimentos agregados possam ser aplicados realmente no seu negócio e a longo prazo você adquira muito mais dinheiro. O que você acha que faz mais sentido? Comenta aqui embaixo. Muitas vezes vemos as pessoas reclamando que não saem do lugar, que não recebem uma promoção no trabalho, que estão aplicando seu dinheiro em investimentos, mas eles não estão vendo o investimento crescer. E o problema aí talvez seja que nesse momento você não precise aplicar dinheiro no seu investimento, e sim aplicar dinheiro em você. Você necessita crescer em mentalidade, crescer em conhecimento, para que você, grande, pelo conhecimento que te foi proporcionado, você se torne uma pessoa de intelecto maior, de conhecimento maior e aplique seu dinheiro de uma forma muito mais qualificada. E dessa forma veja o seu dinheiro crescer. Nós temos uma máxima que é muito simples. Você tem um quantitativo de dinheiro e você tem um quantitativo de conhecimento. Eles provavelmente vão se equivaler. Quanto mais dinheiro você tiver, maior vai ser o conhecimento que você vai ter que buscar para gerir melhor esse dinheiro. Então, se o seu dinheiro nesse momento não está crescendo, você tem um dinheiro e ele não está trabalhando para você, o que você tem que fazer então? Crescer o seu conhecimento, porque com maior conhecimento você vai ter mais possibilidade de fazer com que esse dinheiro cresça, e assim que ele cresça, ele novamente se igualará ao conhecimento que você adquiriu e os dois podem ir crescendo juntos. Você tem que fazer com que o dinheiro trabalhe para você, uma coisa que é totalmente diferente de trabalhar pelo dinheiro. Seria outra decisão que você teria que tomar. E partindo do princípio que eu já comentei isso, nós vamos entrar na segunda decisão que você tem que ter. A segunda decisão que você tem que tomar é fazer o dinheiro trabalhar para você.
Provavelmente você hoje se enquadra num ciclo vicioso, na qual funciona da seguinte forma: nunca te sobra dinheiro, seu salário está todo investido nas contas que você já fez. Você tem um salário na qual você recebe um valor e esse valor, assim que é recebido, é repassado para pagar contas diversas, faturas de cartão, compras que você já fez, ou seja, você tem que trabalhar para criar algum tipo de dinheiro, sendo que esse dinheiro vai ser usado para você pagar coisas que você já tem, já usufrui, já comprou e nunca te sobra nada. Totalmente diferente do processo de quem faz o dinheiro trabalhar para ele. Quem faz o dinheiro trabalhar para ele pode descansar, pode sair de férias, pode curtir, ficar um tempo ausente e mesmo assim, mesmo sem trabalhar, quando essa pessoa retornar, provavelmente ela vai ter muito mais dinheiro do que quando ela saiu de férias, saiu no seu período de descanso. E por que isso acontece? Quando a pessoa faz o dinheiro trabalhar para ela, no começo ela não vê resultado. Por quê? Os retornos desse dinheiro aplicado são mínimos, são poucos. Então, claro que todo início é difícil, ninguém está falando que é uma mágica que vai acontecer do dia para a noite. Só que o primeiro passo tem que ser dado. E por que eu estou fazendo esse vídeo e te falando isso agora? Porque o seu primeiro passo tem que ser dado agora. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Faça agora. No momento que você está assistindo isso, que você está recebendo a motivação, os entendimentos para que isso ocorra. Por quê? Eu gosto muito de pegar um exemplo bem simples. Quer dizer, não é nada simples a coisa que eu vou especificar, mas que funciona de uma forma muito bacana. Imagina aqui, entre as 7 maiores belezas do mundo, nós possuímos as pirâmides do Egito, por exemplo. Acho que todo mundo já viu, é algo que fica fácil de mensurar. Calcula a imensidão, tamanho que são as pirâmides. Especialistas até hoje não conseguem explicar direito como que as pedras foram parar lá e formar aquele monumento gigantesco. Mas para que aquele monumento fosse uma das 7 maravilhas do mundo, ele precisou que a primeira pedra fosse implementada lá. Quando só existia a primeira pedra naquele local, ninguém dava nada por aquilo, ninguém sabia qual era a dimensão que aquilo ia ter, quão magnífico que seria. Mas a primeira pedra precisou ser colocada lá. E sabe o que é mais bacana? Hoje nós temos uma pirâmide com milhares e milhares de pedras, contudo a primeira pedra que foi colocada lá, que serviu de base, ainda está lá. Da mesma forma, o seu dinheiro tem que trabalhar para você. No começo você vai fazer aportes financeiros e vai colocar dinheiro lá e vai ter um pequeno retorno. Contudo, se você continuar fazendo isso e agregando mais dinheiro e esse dinheiro for crescendo e agregando mais dividendos, agregando um montante maior, em algum momento esse montante será tão grande que pagará todas as suas contas, pagará todo o seu custo de vida e você poderá sair, descansar, poderá fazer o que quiser, sendo que esse bolo continuará aumentando, mesmo você não trabalhando na mesma intensidade. E para que isso aconteça, nós temos que tomar a nossa terceira decisão. A terceira decisão seria: seja um profissional e não um amador. Como que funcionaria isso? Não adianta você ter uma estrutura na qual você ganha dinheiro, aí seu dinheiro equivale a isso aqui. Aí você tira uma parte para pagar seu cartão de crédito, outra parte para pagar contas, outra parte para gastos aleatórios, enfim. Aí sobra um pequeno valor, que é o valor menor, pouquinha coisa. E esse valor que sobra, ao invés de você potencializar para que faça com que a roda gire, você tem gastos esporádicos, gastos momentâneos, você usufrui com pequenos mimos, digamos assim, que só vão te trazer benefício no momento que estão ocorrendo. Por exemplo, você vai entrar num aplicativo e fazer compras de coisas que você não precisa por motivos que você nem sabe que existem. Ah, isso aqui tá barato, tá na promoção, eu não preciso, mas eu vou comprar. Não faz sentido. Ou fazer o gasto comprando, por exemplo, uma
comida, alguma coisa específica para aquele momento. Só que você não pensa no amanhã, você não tem a ideia da dimensão que aquilo pode alcançar a partir do momento que você começar a trabalhar ele de uma forma profissional. Aí que entramos no profissionalismo, saindo desse amadorismo. Profissionais pegam essa pequena parte que sobra, ou semiprofissionais, se você quiser nomeá-los assim, pegam essa pequena parte de valor e aplicam, fazem aportes para que a longo prazo esse valor vá trabalhando para ele, e em algum momento, eu tenho certeza disso, e há vários e vários casos aí que são prova disso, amigos, conhecidos, várias pessoas estão falando da mesma forma, passando o mesmo entendimento. Então, será que todas as pessoas estão erradas? Não. Se você começar a aplicar, em algum momento você vai ter o retorno disso. Contudo, há necessidade desse trabalho de formiguinha, você precisa fazer os seus aportes mensais e ir investindo e tendo paciência. Quer ver um exemplo? Olha como é que são diferentes. O amador, geralmente, ele efetua a compra de uma comida japonesa, por exemplo, se ele gostar. Começo do mês, saiu o pagamento, no dia do pagamento, ele vai lá e compra uma pizza, compra uma comida japonesa. O profissional, ele tem os seus gastos, ele de vez em quando proporciona mimos para ele, sim, ele é uma pessoa normal. Contudo, a diferença é que o profissional, ele junta dinheiro de forma que, em vez de eu vou só comer a comida japonesa assim que cair meu salário, ele pensa a longo prazo, se planeja. E assim, tá bacana, eu vou juntar dinheiro, porque se eu tiver uma quantidade de dinheiro X, ao invés de eu comer comida japonesa aqui uma vez por mês, vai demorar um tempo, mas eu vou conseguir dinheiro suficiente para ir tirar minhas férias no Japão, comer comida japonesa lá, conhecer uma cultura nova, ter novos conhecimentos, novas experiências. Essa é a diferença do pensamento. Então, o que falta muitas vezes, aliado ao conhecimento, é o planejamento e a paciência. Outro exemplo disso é, por exemplo, uma casa ou um apartamento. A pessoa, com ansiedade, com pressa, faz financiamentos a qual ela vai estar atrelada a uma casa ou um apartamento num prazo de 30 a 35 anos e não se planeja em vários pontos. Não se planeja para comprar um imóvel em um local bem localizado, um local que vai valorizar, um local que realmente agregue valor a ela. Enfim, entra numa série de fatores, uma série de erros que culmina em uma dívida que vai se tornar uma dívida que vai durar muito tempo, vai se tornar um passivo na vida dela, ao invés de ser um ativo. Aí nós entramos na quarta decisão que você tem que ter, você tem que fazer, colocar na prática. Você deve possuir mais ativos do que passivos. O que seria um passivo? Tudo aquilo que tira dinheiro de você, faz com que você efetue o pagamento de algo e você não tem retorno daquilo. E um ativo é aquilo que, mesmo te tirando algum valor, você consegue agregar um valor maior, você consegue ter retorno de algo relacionado àquilo que você paga. Um exemplo seria essa questão da casa. Ou como é que funciona de uma forma muito ilógica. Não estou falando que você não tem que comprar seu imóvel, não tem que comprar seu apartamento. Cada um toma a decisão que achar mais interessante para a vida dele. Contudo, não faz sentido, por exemplo, relacionada a casas, apartamentos, você já ter uma casa própria, você está tranquilo, tendo um local para morar e efetuar uma compra de outro imóvel, pensando, eu vou pagar esse imóvel para lá na frente eu ter um valor de aluguel. Até que essa tática faz sentido se você pegar, comprar um imóvel e o valor do aluguel desse imóvel pague o próprio imóvel que você possui. Aí sim ele entraria como ativo. Agora, não faz sentido, por exemplo, você ter uma prestação de R$800, porque você pegou um financiamento um pouco alto, e alugar o seu imóvel por R$400, sendo que você tem que pegar parte do seu orçamento para completar o valor da parcela. Esse é um mau investimento, isso aí entra como passivo. Você tem que fugir desse tipo de investimento, você tem que fazer esses investimentos. Sim, é totalmente aceitável, é totalmente aconselhável. Contudo, ele deve ser pensado, deve ser planejado.
Nós somos treinados, digamos assim, para fazermos dívidas, para contrairmos passivos. O tempo todo, todos os dias fazemos isso. E talvez isso esteja aliado à ansiedade que nós possuímos. No começo da nossa vida, nós queremos ter tudo. Assim que nós ficamos maior de idade, já queremos projetar para ter um carro, já planejamos ter uma casa e não nos programamos para fazer isso da forma correta, no momento correto. Então, nos endividamos de formas totalmente contrárias ao que se prega na boa doutrina, sofremos com juros abusivos e depois, ao longo da vida, nós temos que corrigir todas essas burradas que nós fizemos lá no começo da vida. Então, planejamento é essencial. Se planeje antes de tomar uma grande decisão. A quinta decisão que você tem que tomar na sua vida é diversificar os seus rendimentos. Como que você faria isso? É normal que a maioria das pessoas iniciem a sua vida financeira, iniciem a sua vida adulta tendo somente uma fonte de renda. Você trabalha para uma empresa X e recebe o seu salário de lá. A sua fonte de renda é o salário que você recebe dessa sua empresa. Totalmente normal. Todos os grandes investidores, todas as pessoas que hoje são bem-sucedidas começaram geralmente com uma fonte de renda. E ao longo do tempo eles diversificaram. Eu sou um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho um emprego convencional ainda. Eu vim do emprego convencional, eu tinha uma fonte de renda. E hoje eu ampliei o quantitativo dessas fontes. Hoje eu ganho dinheiro com publicidade, com AdSense, com venda de e-books, com uma infinidade de coisas, com aluguéis, com investimentos. Tem tantas coisas aí. Eu em outro vídeo até falei que eu tinha umas 6 fontes de renda e depois fui parar para contar, eu tenho praticamente 10. Quando nós temos apenas uma fonte de renda, nós criamos dependência. Você, por exemplo, está vinculado hoje a uma empresa privada. E aí você tem aquela expectativa de garantia do seu salário no final do mês. E se do nada a sua empresa decreta falência? A pandemia está aí, ó, ninguém esperava que ocorresse algo desse tipo. A pandemia veio e fechou uma diversidade de empresas. Você dependia daquele salário. A empresa fechou, provavelmente faliu, você ficou sem o seu salário, sem um possível FGTS, sem algum retorno, alguma garantia que você tinha, e aí ficou com uma mão atrás e outra na frente, infelizmente. Mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, diversifique a sua renda. Opte por ter mais conhecimento, tal como eu falei lá no início do vídeo, porque o conhecimento te proporciona uma série de portas, uma infinidade de possibilidades que até o momento você ainda não está atento para elas, mas elas estão aí. A internet hoje nos proporciona uma diversidade de ganhos sem você sair da sua casa. Ganhos que podem começar pequenos, podem ser algo como uma renda extra, mas se você trabalhar, quem sabe eles não podem até virar a sua profissão, podem realmente ser a fonte primária dos seus rendimentos. Cabe frisar, antes de finalizar esse vídeo, uma dica extra. Ponha em prática. Não adianta você ter chegado até essa parte do vídeo, ter ouvido tudo que eu falei, ter entendido que muitas coisas aqui fazem sentido e não ter colocado. Fechar o vídeo, parar a sua vida, continuar fazendo tudo conforme você está fazendo, sem planejamento, sem pensar em outras opções para melhorias. Você tem que colocar em prática. Eu, em algum momento, optei por colocar em prática várias dessas coisas, inclusive o meu canal do YouTube foi fruto disso. Eu abri o canal do YouTube porque, primeiramente, eu não achava interessante ter o conhecimento, deixar ele retido comigo, ver que tudo que eu conheço, tudo que eu aplico me surte efeito, me traz resultado, mas não poder compartilhar com outras pessoas que podem estar na mesma situação que eu, estão passando por algo que eu já também vivi. Então, primeiramente, o meu intuito era esse. Contudo, com o conhecimento, eu já sabia que o YouTube ia me dar algum retorno. Eu consigo ganhar dinheiro, que seja pouco no início e depois ele vá crescendo, mas por meio de publicidade, por meio de AdSense e uma infinidade imensa de
outras possíveis fontes que podem ocorrer. Então, meus amigos, eu espero que de coração esse conhecimento, essas dicas sejam funcionais, que realmente você coloque em prática, que você esteja motivado para que a mudança realmente ocorra na sua vida. Só depende de você. Agradeço de coração por aqueles que chegaram até aqui. Há muitos e muitos vídeos aqui no canal sobre diversos tipos de conhecimentos, sobre conhecimentos de mentalidade financeira, sobre investimentos para quem começa do zero ou para quem já tem algum caminho. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as outras pessoas que você quer que sejam motivadas, que sigam um rumo, tenham alguma orientação. Eu agradeço de coração por vocês que ficaram até aqui e te espero, sinceramente, nos próximos vídeos. Fica com Deus e até mais. Fui!